Olá, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Fala Mestre da RF Educação. Eu sou a Jordana Faleiro, host desse podcast maravilhoso, e hoje estamos aqui, para conversar e para ouvir histórias ainda não contadas ou histórias que ainda não foram contadas pela perspectiva que a gente vai trazer aqui hoje. Hoje, nosso convidado é um cara, que estudou com a gente, hoje já faz medicina, já deu monitoria de química, hoje dá aulas de química e já deu mentorias, já atendeu ali bem mais de 100, 200 alunos. Então, é um cara com muita experiência e que vai estar aqui hoje com a gente para que a gente tenha aqui vários insights maravilhosos. Vamos lá. Fernando, como nós estamos hoje? Oi, Jô, tudo bom, pessoal? Jô, te agradeço por ter me convidado para vir para o podcast. É uma imensa satisfação estar aqui. E como o Jô falou, meu nome é Fernando Nogueira. Hoje eu sou professor de Química da RF, já fui mentor e monitor de Química também. E sou acadêmico de Medicina da UFMA do 6º período. Perfeito. Gente, o Fernando, ele tem uma história muito única, né? E com muita superação, com muita constância e principalmente resiliência. O Fernando foi um cara que fez 6 anos de cursinho, né? Às vezes a gente não vê isso com tanta frequência, até porque muita gente, né, conforme os anos de cursinho vão passando, chega ali a 3, 4 anos, as pessoas começam a optar por outros caminhos, né? Por exemplo, eu vou fazer odonto, vou fazer enfermagem, ou então a pessoa talvez, né, entenda que ela não quer mesmo medicina e quer dar um andamento na vida dela. O Fernando não. O Fernando ali teve vários anos de muito estudo, de muita paciência, né, de muita fé para estar onde ele está hoje. E hoje você já está em qual período? No 6º período. No 6º período, realizado. Graças a Deus. Fernando, vamos lá. Quando que começou essa busca sua por fazer medicina? Em que momento da sua vida você parou e pensou assim, eu quero fazer medicina e eu vou me propor a estudar muito? Jô, isso só aconteceu quando eu cheguei no 3º ano do ensino médio. Porque no 3º ano do ensino médio era quando eu ia fazer 18 anos. E aí a minha vida de jogar futebol, ela meio que parou. A fase adulta estava chegando. A fase adulta chegou, então eu larguei um pouquinho de jogar bola. Larguei muito, muito mesmo de jogar bola. E aí chegou o 3º ano. Só que, Jô, até o 2º ano, todas as minhas provas de vestibular eram para engenharia. Então, eu Gente, não fazia, sério? Não eu nunca sabia disso, tinha não? feito nenhuma prova até o 2º ano para, tipo assim, quero fazer medicina. Mas você fazia engenharia por quê? Você tinha facilidade em física, matemática? Ou era Porque assim, era o que você achava? era o que eu achava que eu gostaria de fazer, mas até porque eu nunca fui aquele aluno excelente. Eu era muito bom em matemática, eu tinha muito apreço por física, isso nunca existiu. Mas era uma coisa assim que eu olhava, acho que também pela vocação do meu pai, que trabalha com essa área, não com engenharia especificamente, mas trabalha na área da Vale, com essas E aí coisas. já vem como uma Veio referência, como uma né? De dentro referência de para mim, casa. até porque eu não tenho na família muitos médicos. E aí, quando chega no 3º ano, eu não sei te falar assim, aconteceu isso para eu fazer medicina. Eu só virei e falei, eu acho que não é engenharia mesmo. Até porque na hora das provas da UEMA, principalmente, era aquela época que a gente fazia a primeira etapa e no outro dia fazia a A segunda segunda etapa etapa. também. Mesmo tu sabendo se tu ia passar ou não. E aí, quando eu ia fazer as provas da segunda etapa da UEMA, para mim era uma prova absurda de difícil. E aí eu Até porque comecei a era ver que questão não era... discursiva, Era né? discursiva. Então Aí eu é outro comecei a rolê. ver que não era aquilo para mim. E aí eu falei, não, eu quero fazer medicina, eu vou correr atrás agora no 3º ano de estudar, que eu meio que ia sentar a primeira vez mesmo para estudar, Aham. de verdade. E aí foi quando eu avisei a minha família que eu ia tentar fazer medicina. Mesmo sabendo que no 3º ano não ia dar de jeito nenhum para passar. Porque às vezes um ano, né, dependendo de como é a nossa bagagem, de como é a base, pode ser pouco tempo pela imensidão de conteúdos que a Sim. gente tem. Mas aí, o seu 3º ano, você era aquele aluno aplicado, disperso? Como que era o seu comportamento dentro da escola? Jô, tinha determinadas matérias que eu tinha maior valor, né? Então, por exemplo, a matéria que eu mais estudei no 3º ano, sem dúvidas, foi química. Tanto que hoje eu dou aula de De química, né? química. Mas eu tinha muita dificuldade com matemática, muita dificuldade com linguagens. Linguagem sempre foi um problema no ensino médio. No cursinho E no também, cursinho eu também. lembro disso. Então tinham matérias que eram mais fáceis, né? Humanas sempre foi uma área que eu gostei muito. Matemática era uma coisa que, eu tirava notas baixas, não, eu conseguia passar
mas não era aquilo de tirar notas boas pensando num simulado da vida. Então, isso, tipo assim, a minha aplicação no terceiro ano, ela aumentou muito, porque eu larguei meio a vida de jogar, comecei a abdicar de muita coisa. Ah, bora, vai sair com seus amigos. Eu comecei a abdicar disso e comecei a ficar estudando. Então eu estudava mesmo todas as tardes, tirava um horário para estudar, tentava estudar à noite. Foi meio que uma virada de chave da vida de que eu não estudava tanto para uma vida que eu comecei a colocar várias horas de estudo, entendeu? Perfeito. Então aí você já começou a criar um hábito, uma Já, rotina já voltada comecei. para o que você queria. Porque eu sabia que eu precisava ter horas de estudo sentadas ali para conseguir pegar o máximo de conteúdo que fosse possível, entendeu? Perfeito, até para conseguir, né, um desempenho Um desempenho bom. minimamente satisfatório na Sim. prova. Agora, quando você foi para o cursinho, assim, como que era os seus primeiros anos de cursinho? Quando você entrou no cursinho, você teve algum choque de realidade? Ou foi mais tranquilo? E o que que você vê, principalmente durante os primeiros anos, que talvez possa ter sido, tipo, algum vacilo, algum erro? Cara, Jô, nos primeiros anos de cursinho era triste. Triste. Era triste no sentido de Temos uma resultado. definição muito boa. Era triste no sentido de resultado, porque é aquele início de cursinho que tu estuda, 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 estuda e tu não tem resultado. É o que eu falo muito para os alunos. Por mais que tu sente e estude a básica da química, a base, tu não vai aumentar a tua nota. Então, no início do cursinho era a mesma coisa. Eu tinha que estudar, fazer minha base na maioria das matérias e eu não conseguia ter um rendimento bom. Então, o primeiro ano de cursinho foi assim, tanto que eu lembro que eu tinha um professor que ele falava, passar para medicina são de 2 a 3 anos. Isso me deixava tranquilo até quando eu cheguei no terceiro ano de cursinho, né? Então, isso me deixava um pouquinho tranquilo. Então, eu sabia que aquele primeiro ano de cursinho ou o segundo ano de cursinho eram anos de construção de base. E a minha família sabia que eu não tinha condições de passar no primeiro e no segundo ano de cursinho. E eu tinha isso em mente. Mas, Jô, a diferença para mim era que, mesmo que eu não tivesse base, mesmo que eu tivesse dificuldade, a minha aplicação em estudar, em tentar aprender e virar isso, era muito grande. Então, era uma coisa de que eu entrava no cursinho 7h30 da manhã para assistir aula, ia até a hora do almoço assistindo aula, 2 horas da tarde eu já estava sentado na sala de estudo até as 10 da noite. Todo dia, sempre bem Todos os dias, disciplinado. sem falhar, sem falhar. Todos os dias, de segunda a sexta, sem falhar. E estudava no final de semana também. Os primeiros anos de cursinho era muitas horas de estudo. Essa é a verdade, entendeu? Muito tempo de estudo. E assim, então, querendo ou não, como você era disciplinado, você tinha horário de começar, tudo certinho, porque muita gente às vezes começa o ano disciplinado, no meio do ano desanda e não recupera mais. Você já teve uma constância muito boa. Então, você concorda que, querendo ou não, talvez você fosse aquele aluno exemplo. Ah, quer Sim. passar? Faz igual o Fernando, faz tal coisa. Tinha aquela disciplina, né? Só que isso aí tem prós e contras, né? Você sentiu que em algum momento as pessoas geraram uma expectativa em cima de ti que ela pode ser boa ou pode ser ruim, né? Acho que vai muito de como a gente entende e de como as pessoas empregam isso na nossa vida, né? E Ju, eu acho que essa expectativa, ela começa a ter uma caminhada de expectativa a partir do terceiro ano de cursinho. Porque no terceiro ano de cursinho foi quando eu olhei assim, cara, dá pra passar. Porque, por exemplo, no cursinho que eu estudava, tinham muitos alunos. Então, tinham várias unidades e tinham muitos alunos. Os primeiros anos, a minha colocação era lá embaixo. Então, tipo assim, eu brincava que eu não conseguia nem olhar pra cima, eu já ia olhando pra baixo. Então, quando chega no terceiro ano de cursinho, o meu último simulado já pré-ENEM, eu consigo a classificação de 5º lugar. Nossa, muito bom. Aí, tipo assim, antes da prova, há uns meses antes da prova, eu falei, dá pra passar. E aí eu vou pro ENEM, vou tentar fazer a prova e eu acho que eu até faço uma nota menor do que a do ano passado. E aí tu pega e, tipo, o que eu fiz durante o ano todo? O que aconteceu comigo? E aquela expectativa é quebrada tanto pra ti quanto pros teus Os próprios familiares. Porque eu tinha aquele negócio de sempre dar satisfação pros meus pais. Ou até pra minha irmã, que era quem me ajudava muito. Então eles sempre sabiam as minhas classificações. Isso foi até passar na faculdade. E aí, pô, o último simulado, tu tem uma classificação boa, tu se sai bem e chega no Enem e tu não consegue, meio que quebra um pouquinho. Aí teve uma coisinha boa. Eu consegui ir para a segunda etapa de medicina da UEMA. Ah, muito bom. Que Já veio uma primeira era uma conquista, coisa, né? já era uma veio coisa, tipo, grandiosa para mim. Já era um sinal de que Já era um estava no sinal caminho bom. certo. Mas aí acaba também que eu não consigo passar. E aí no 4º ano de cursinho é quando eu venho para RF.
Aí entro na RF, né? E, tipo, no decorrer do tempo, a expectativa vai só aumentando. Porque eu acho que na RF eu era aquele cara disciplinado e que no decorrer do quarto ano já começa a ter muita bagagem de conteúdo, muita bagagem de acerto Você e a saiu expectativa vai... totalmente da condição de iniciante, né? Você já tem uma Exatamente. bagagem Eu era aquele grande. cara que no primeiro, no segundo, no terceiro ano eu admirava as pessoas que estavam lá passando para ser aquela pessoa no quarto ano, quinto e sexto ano de cursinho de uma expectativa gigantesca de que no final do ano eu ia conseguir passar. Porque, digamos que no início você tinha suas inspirações. Chegou uma hora que você tornou a inspiração de outra pessoa. E Você se tornou a eu referência. era sempre aquele cara de tipo, o Fernando estuda muito. Então eu era como se fosse um parâmetro. O Fernando, no quarto, do quinto, do sexto ano, eu era o cara que sempre vai estar na sala de estudo estudando. E pior E que era mesmo. era uma E verdade. era mesmo, Era era uma mesmo. verdade. Mas eu lembro, Jô, que tu falava sempre uma coisa. Fernando, nem sempre só o fato de tu ter disciplina vai te passar. Sim. Tu precisa ter um equilíbrio de várias coisas para que tu consiga aquela tua aprovação. Então, não só sentar na sala de estudo bastava, entendeu? É, porque assim, tudo a gente depende de um resultado, né? E a prova, ela tem múltiplos fatores que eu vou influenciar. Tem o conteúdo, né, que é um fator ali enorme, de imenso peso, mas além de conteúdo, tem a aplicação desse conteúdo. Que a gente for destrinchar isso, a gente vai entender o tanto que isso é complexo. Porque a aplicação envolve tempo, se você faz rápido ou devagar. Essa aplicação envolve estratégia de prova. Essa aplicação envolve bem-estar mental. Ela envolve, né, também, se você tem uma concentração elevada, aí o aluno que às vezes está muito ansioso, ele pode ter queda de concentração, né? Ele pode ter ali alguns danos durante a resolução da prova. Então, assim, o dia da prova, ele é definitivo para muita coisa. Mas, assim, uma coisa que eu sempre admirei em ti, que às vezes era muito difícil para ti alguns dias. Não mente, que era difícil, eu lembro. Você lá na minha sala, Jô, não tô aguentando mais. Só que assim, às vezes a nossa vida tem coisa que é muito difícil. E aí você vê a vida das pessoas andando. Parece que tudo dá certo para todo mundo, menos para você. E eu sei que você já sentiu muito isso. O que que você fez para lidar com isso? Porque assim, aconteceram muitas coisas, aconteceram, mas deu certo. Foi uma caminhada difícil? Foi, mas ela deu muito certo, né? Você não desistiu. Talvez outras pessoas no seu lugar teria assim, isso aqui não é para mim. Mas não, você teve várias probabilidades, assim, contra, né? Talvez assim, a vida te testou no limite, a vida fez você assim chegar no ápice. Mas no final deu certo. O que que te fez lidar com isso? O que que te ajudou a lidar com tudo isso? Jô, mas a gente tem que pontuar uma coisa só. Quando eu chegava na sala de Jordana reclamando, não era aquela reclamação de, eu quero desistir, ou eu quero sair do cursinho e fazer outra coisa. Nunca foi nesse ponto. Porque nunca passou pela minha cabeça, eu não vou fazer medicina. Eu ia fazer medicina de algum jeito ou de outro. A minha reclamação era, por que que eu precisava passar por aquilo tudo que eu passei e não bastava. Tipo, já não tava bom, entendeu? Então eu já chegava assim, no final do ano, falava, 4 anos não tá bom? 5 anos não tá bom? Precisa de mais um. E eu lembro que eu chegava no sexto ano de cursinho para fazer simulado e eu falava, quantas vezes eu vou precisar passar por esse sofrimento? Mas foi sempre uma coisa que eu tinha na minha cabeça e era uma coisa que eu sentava e tentava refletir sobre isso. Se eu não for fazer medicina, o que que eu vou fazer? E eu não tinha outro escapatório. Eu não pensava em fazer outro curso, então eu falava assim, só tem um jeito de passar. É sentando, estudando, fazendo as coisas que eu sempre fiz e tentando melhorar naquilo que eu era ruim. Então, era sempre meio que uma lógica de pensar que se eu não sentar, se eu não vir para o cursinho, se eu não enfrentar o meu problema, eu não vou conseguir passar. Então, era o único jeito de lidar com esse sofrimento. Porque vão ter coisas que tu vai tentar lidar. Não, eu acho que eu vou diminuir minhas horas de estudo, eu vou, não sei, ir poucas vezes pro cursinho. Isso não vai te passar. Não vai. Ele só vai te aliviar momentaneamente. Mas quando tu tiver que enfrentar a prova, ela vai te derrubar do mesmo jeito. Então, eu sempre fui aquela pessoa que
Se eu estiver fazendo as minhas coisas, eu vou estar mais próximo ainda da minha aprovação. E não adianta eu deixar o meu estudo mole porque eu tô sofrendo agora, entendeu? Perfeito, muito interessante, porque assim, durante a sua trajetória, se a gente for parar para pensar, você podia ter inúmeras escolhas, né? Inúmeras escolhas, por exemplo, como no quarto ou quinto ano de cursinho, até no sexto ano, você tinha uma bagagem muito grande, você poderia assim, eu vou reduzir mais minhas horas de estudo, eu não preciso fazer tanto simulado. Você poderia ter, assim, se intitulado a alguém, não, eu já sei muito, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. E aí vem a questão da humildade, né? De assim, cara, eu não cheguei onde eu estou ainda, então alguma coisa está faltando. Você falou algo muito interessante, eu não posso deixar o meu estudo mole. Porque talvez se ele tiver mole, ele não é uma coisa firme. Então ele pode desabar muito fácil. Então você teve essa paciência de eu tenho que continuar fazendo essa construção para que ela seja firme. Nem que todo dia eu vou lá, coloco um tijolo, outro tijolo, nem que seja uma coisa muito demorada, mas eu não vou dar chance para o azar. E, Jô, Porque eu acho que é aquele negócio, por exemplo, não adianta eu chegar pra ti na tua sala e conversar contigo, Jô, porque tá acontecendo isso, 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 eu nunca vou conseguir passar. Mas se tu não vê, eu fazer o que eu preciso fazer. Então eu sempre pensava isso. Cara, não tá dando certo, eu vou falar lá com o Jordano e tal. Mas era sofrido porque eu sabia que eu tava fazendo o que eu achava que era certo. Então, não era quando eu chegava na sala de Jordano eu tava reclamando, querendo me fazer de vítima, não. Porque eu sabia, tu sabia que eu fazia as coisas, entendeu? você estava sempre fazendo, não era aquela coisa assim, ele não passou porque ele não estudou Porque eu ou não porque fiz, ele não não fez fiz, alguma coisa. Você fez porque tudo. eu fugia do cursinho, não fazia as minhas coisas. E não é verdade o sentido de que Fernando, você nunca reduziu sua carga horária. Reduzi. Reduzi nos 2 últimos anos de cursinho. E por que você reduziu? Reduzi por cansaço. E qualidade de vida, E podemos dizer qualidade de vida assim? também. Então, no quinto ano de cursinho, no sexto, foram os anos que eu procurei, por exemplo, me exercitar mais, Perfeito. fazer exercício físico, voltei a jogar bola. Eu jogava bola 3 vezes na semana. E tinha alguns dias à noite que eu ia embora mais cedo. Por exemplo, não sei, uma terça-feira à noite, uma quinta-feira à noite. Isso não acontecia todos os dias. Porque eu sempre prezava muito também por estar descansado no outro dia para enfrentar os estudos. Perfeito. Você já teve uma mudança aí de mentalidade, né? Assim, porque você percebeu, talvez, a minha bagagem tá boa, talvez eu tenha outras questões, né? Até, assim, psicológicas mesmo e de mentalidade que influenciaram. Porque, assim, quando a gente abdica muito de tudo e você pega uma vida muito restritiva, a ponto daquela vida chegar próximo do insuportável, Não vai você quer que adiantar aquilo nada. acabe. Sim. Então, por exemplo, tem gente que fala assim: esse ano eu não vou fazer nada, eu não vou sair para nada, eu só vou estudar, eu só vou fazer isso. Quando você vai para a prova, seu peso é maior, porque você quer encerrar aquele ciclo por tudo, porque você não aguenta mais. E aí você pensa: quando você faz uma prova, tem a possibilidade de passar e tem a de não passar. Não tem como você ter uma certeza ali. E aí, quando você pensa na possibilidade de não dar certo, o desespero bate. Você pensa, eu não posso passar por isso de novo. E aí, quando você já traz uma qualidade de vida e uma vida mais suportável, apesar de não ser uma vida fácil, e uma vida com muita disciplina, e que a sua maior carga horária é para o seu estudo, mas você já tem uma vida mais. Você tem uma vida, né? Você pode viver, você não está só casa, cursinho, casa, cursinho. Você tem um mínimo aí de equilíbrio. Sim. E aí também passa muito pelas coisas que tu faz no simulado. Então, por exemplo, se eu tinha simulado de segundo dia, talvez eu apertasse mais os meus horários durante a semana para que eu conseguisse fazer revisões melhores. Que era onde eu tinha muita dificuldade, que era no segundo dia. Mas como era na semana de primeiro dia, aí talvez eu fosse embora um pouquinho mais cedo, porque era humanas eu tinha muita facilidade. Então eu sempre meio que intercalava essas coisas. Eu Perfeito. equilibrava. Então, primeiro dia eu já sei que minha nota já está maior do que no segundo. Então, no primeiro dia eu já ficava mais tranquilo durante a semana e apertava durante o segundo dia. Então, já talvez no Perfeito. sábado do simulado do segundo dia eu já chegasse com uma pressão maior. Mas também, Jô, o meu estilo de vida era assim, né? O que eu fazia? No sábado do simulado de matemática, eu tinha que chegar com uma meta de questões feitas durante a semana.
Por quê? Porque isso me dava a oportunidade de sentar na cadeira do simulado sabendo que eu tinha feito tudo que eu podia durante a semana para fazer uma boa prova. Então era uma forma de confiar que eu conseguiria ter um resultado bom na prova. Você Então, se buscava durante a semana metrificar, né? Então, assim, se metrificava eu tudo. fiz a minha meta, eu vou me sentir melhor, vou me sentir mais capaz, mais confiante. Agora, se eu tinha uma semana ruim, eu não consegui estudar ali 2 dias da semana, eu já achava que no sábado meu simulado ia ser muito ruim. Isso acontecia? Mesmo? Acontecia. Então, a gente está vendo o que é mentalidade. Talvez a Acontecia. semana não fez com Claro que que você acontecia. soubesse menos, né? Mas, assim, você vai fazer uma coisa, você tem que confiar que vai dar certo. Tem aluno que eu falo assim, ó, se você vem pro cursinho já achando que não vai passar, por que você vem? Isso é uma coisa que eu falo na sala de aula até hoje. Eu falo pro aluno, por exemplo, eu vinha pro simulado com dor de cabeça, eu tomava um Dorflex e vinha. Mas eu falo, cara, se tu não tá se sentindo bem, tu tá com uma dor de cabeça, tu tá com febre, tu tá gripado, fica em casa. Porque depois, aquela nota ruim no simulado, a justificativa vai para isso. E não vai para aquelas coisas que tu não fez. Interessante. Então, eu sempre falo, o psicológico era uma coisa que me derrubava. E eu tive a precisão disso no quinto e no sexto ano de cursinho. Tinha uns simulados que eu vinha com a cabeça tão ferrada que eu não conseguia colocar no papel aquelas coisas que eu sabia. E aí, nesse simulado que você já vinha assim, eu não tô bem, minha semana não foi boa, eu não acho que vai ser uma boa nota. Acontecia de não vir uma boa minha nota. nota já caía absurdo. Sendo que assim, cara, vamos lá. Anos de cursinho, mais de 4 anos de cursinho, 5 anos, né? Vamos pegar ali você no seu 6º ano, 5 anos de bagagem. Uma semana, se a gente for comprar uma semana com 5 anos, não é nada. Aquela semana ela não vai surtir um milagre. Ninguém muda em uma semana. A gente muda com um período de tempo, né? Com espaço de tempo maior. Mas era o que você botava na sua cabeça. Jo, Então, essa história do psicológico, ela fica clara, muito clara no sexto ano de cursinho, que era o seguinte. Eu volto pro sexto ano de cursinho depois daquele baque da minha nota de 780 de 2021. foi o ano que caiu a Que bonificação, o ano que né? a bonificação caiu a uma semana do SISU. 1 ou 2 Ou semanas. seja, você iria passar, acho que você passaria em Pinheiro, Eu né? passaria em Pinheiro, ou acho que até Imperatriz, talvez, E a e bonificação voltaria no caiu. segundo semestre, eu acho. A gente ia brigar para voltar no segundo semestre. E aí a bonificação cai. Quando eu voltei, teve uma prova da UEMA que teve 2 provas no mesmo ano. Foi, porque foi logo pós-pandemia, o EMA estava ajustando o Tava calendário ajustando o e calendário. teve 2 provas. Aí teve um resultado que saiu no meio do ano. Aí esse resultado saiu, por exemplo, uma sexta-feira. Eu lembro até hoje, foi a sexta-feira de uma dinâmica que Isadora passou. Eu lembro que a E Isadora aí, passou. resultado de prova para uma pessoa que estava no sexto ano de cursinho, vocês já imaginam que era muito ruim. E aí eu desabei. Porque você não passou. Desabei porque eu não consegui passar. E você estava no quádruplo, tava? Tava no quádruplo. E aí não passei. Beleza. Desabei a sexta-feira. Mas era rotina. Sábado eu tinha que fazer simulado. Você não queria, mas era rotina. Era rotina. Jô, se a pessoa faltar a semana toda, mesmo que se ela já estiver melhor na sexta para fazer simulado no sábado, ela tem que vir fazer simulado. É a rotina. O simulado é a ferramenta mais importante que a pessoa tem para metrificar os seus acertos, metrificar o que ela precisa melhorar. Então era rotina, vim pro simulado. Só que eu vim pro simulado depois de passar uma noite chorando, depois de não ter dormido direito. Minha cabeça voando, né? Aí, Jô, esse dia foi o seguinte, dia de primeiro dia, o que era muito ruim, porque eu não gostava de fazer prova de primeiro dia. Fazer redação, aquele tanto de texto. Aí eu fiz todo o meu ritual de simulado, meu fone e tudo, fiquei calado lá na sala, sentei e comecei a observar as coisas. E aí eu acho que esse ano foi um dos piores dias do ano, que foi quando eu olhei para o quadro, olhei todos os horários no quadro e falei, quando esse sofrimento vai passar? Parece que não acaba nunca. E aí eu lembro que a gente fazia simulado na mesma turma que a gente estudava. Então estavam todos os meus amigos lá e eu começo a prova toda chorando. Chorando mesmo, em lágrimas. E aí eu começo pela redação. Beleza, terminei minha redação, fiz toda a prova. Depois que eu saio da prova, eu encontro o Rafael lá embaixo. Só que a gente já saía da prova e corrigia. Eu lembro. Quando era lá no Calhau, eu lembro. Todo mundo já corrigia. Corrigi minha prova. E aí, para uma pessoa que tinha uns acertos bons no primeiro dia, menos de 70 era uma nota muito ruim. E aí eu fiz 65. Aí eu lembro até hoje que o Rafael falou, cara, essa nota não é por conteúdo,
não é porque tu não estudou, essa nota é por teu psicológico por causa do resultado de ontem. Aí, beleza, fui pra casa. Só que aí, Jô, várias coisas que a gente vê hoje e que eu vi como mentor e que eu vejo até hoje. Ah, não vou fazer simulado de segundo dia porque a minha nota de primeiro dia foi muito baixa. Era o que eu ia fazer. Aí eu falei, cara, se eu fizer a prova de segundo dia, eu não vou conseguir me recuperar, meu ranking vai cair. E aí eu tinha um aniversário pra ir no sábado, aniversário da minha tia. Tinha tudo pra você não fazer. Tudo tava conspirando pra Tudo você não conspirando. fazer. Só que eu falo nas aulas, eu falo pro pessoal, cara, quantos aniversários eu já faltei? Por causa de cursinho. Eu conto que teve um aniversário que eu faltei, o aniversário do meu pai, que tipo, é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Ele falou, vai pra tua aula, depois a gente resolve isso. E aí eu peguei e falei pra papai, tipo assim, uma quinta-feira, pai, eu não vou pro aniversário da minha tia, eu vou fazer simulado. Porque eu botei na cabeça que, e se acontecesse no Enem? Será que eu sou tão forte de primeiro dia a ponto de nunca fazer um 65 no Enem? E aí eu falei, vou fazer a prova do segundo dia. Só que a minha cabeça já tava de outro jeito. Segunda-feira eu voltei pro cursinho com gosto de gás de que eu ia recuperar essa nota. Voltei a fazer simulado e vim fazer o simulado de segundo dia já com a mentalidade totalmente diferente. Foi quando eu fiz 80 de segundo dia, 145 questões, e aí eu pego a minha pior classificação do ano, né? 6º lugar. Nossa, gente. Quantas pessoas podem dizer isso no ranking da RF? Assim, uma coisa que eu acho muito, muito massa mesmo, assim, e que eu acho que a gente tem que refletir, né? Na nossa vida a gente tem muito gatilho, né? Então, às vezes, esses gatilhos podem fazer com que a gente ali no momento de mais sensibilidade, que a gente está mais sensibilizado mesmo, que a gente tenha escolhas não tão boas ou não tão racionais. Mas você colocou na sua cabeça que rotina é rotina, rotina é indiscutível. Eu chorei, eu tô mal, eu tô péssimo, eu tô me sentindo mal, eu não tô bem, mas eu vou fazer porque eu tenho um compromisso e eu vou fazer aquele compromisso, mesmo que eu não queira. Né? Porque nem sempre a gente está disposto, nem sempre a gente está feliz, nem sempre a gente está alegre. Talvez muita gente, olhando por fora, nunca imaginou que tinha passado por isso. Talvez a pessoa olhava assim, cara, o Fernando é muito foda, ele sabe muita coisa, ele tem muito conteúdo, ele vai passar, mas ninguém via, talvez, o quanto a sua disciplina era forte. O quanto a rotina era quase uma deusa assim na sua vida. Tipo, eu tenho que ter minha rotina firme e ponto. As coisas tinham que ser muito certinhas para dar certo, entendeu? Porque se fugia qualquer coisa, por exemplo, não vou conseguir te deixar hoje no cursinho 9 horas da manhã. Minha cabeça já, meu Deus, e aí eu não vou estudar? Como é que vai ficar meu estudo de hoje? Já meio que quebrava tudo. E eu só fui aprender a remanejar essas coisas do 5º pro 6º ano de cursinho. O que é importante, porque assim, aquela coisa, eu acordei hoje, não consegui estudar de manhã. Você tem a tarde toda. Não perde seu dia porque uma parte dá errado. E aí também, Jô, era uma coisa que eu falava para os alunos na mentoria. O meu estudo era muito de manhã. Então, eu colocava as minhas prioridades para de manhã. Todas as coisas que fugiam de estudo, por exemplo, se acontecesse qualquer coisa, eu deixava para de tarde. Porque de manhã você tinha mais Porque produtividade, de manhã eu né? tinha uma produtividade mais alta e eu já tinha estudado as coisas que eu precisava. Então, por exemplo, eu precisava muito de matemática e física. Eu já tinha estudado matemática e física. Então, se eu não estudasse uma quarta-feira à tarde, eu estaria deixando de estudar, por exemplo, humanas e linguagens, que eram os meus pontos mais fortes. Que era uma falta bem mais tranquila. Tranquila, entendeu? Não era que eu não ia estudar essas matérias, mas era mais fácil eu conseguir remanejar elas do que matemática e Porque, física. por exemplo, no seu caso, não estudar humanas era bem pouco prejudicial. Agora, não usar matemática e física já era muito prejudicial. E aí já está uma diferença muito grande. Sim. Agora, uma pergunta interessante. No seu 6º ano de cursinho, querendo ou não, você já conseguiu ter um equilíbrio melhor, né? Acredito que você teve até uma rede de apoio maior, até dentro do cursinho, amizades, uma ambiência melhor, talvez até mais saudável. Isso também é importante, né? De ter pessoas ali do seu lado, te incentivando, e pessoas no mesmo barco que você. Mas no seu 6º ano de cursinho, né? Quando era mais ou menos ali no mês de setembro, o que passava na sua cabeça? Como é que você estava? Ju, eu falo que o Enem é uma incerteza. O Enem é um jogo de incertezas, porque vai depender muito da tua preparação, claro. Eu acho que a preparação é o principal. Sim. Mas vai depender muito do teu dia também. Eu era pessoa, é o que eu falei. Eu falei isso pra minha mãe outro dia. Foi um dia que eu não estava me sentindo muito bem. E eu falei isso pra ela. Mãe, ninguém me vence pelo esforço. Então, quando chegava setembro, eu tava com a cabeça voltada
para conseguir passar. Mas esse voltado para passar seria... Eu estava com a cabeça muito fechada de que eu tinha que estudar o máximo que eu podia para conseguir chegar no final do ano e passar. Então, eu nunca pensava pela aquela cabeça de derrotado. A minha cabeça de derrotado, ela vinha depois de resultados que eu não achava satisfatórios. Então, eu não começava a semana, acho que eu não vou conseguir passar. Não, porque eu comecei a pegar confiança depois de que... É uma coisa que a gente sempre conversava. Tu falava, Fernando, pega a confiança a partir dos teus resultados. Se os teus resultados estão vindo, tu precisa levar essa confiança para a prova e vai distribuindo essa confiança durante o ano. Isso que eram os resultados do simulado, né? Então, é o que eu falo também. A gente vai ter aquele dia ruim, a gente vai ter aquele dia que tu não acredita em nada. Nesse dia você pega essas coisas, vai para casa fazer alguma coisa que você gosta. Eu sempre falo, tu não tá se sentindo bem? Pô, compra alguma coisa que tu gosta de comer. Vai, come, tenta se sentir melhor, bota a cabeça no lugar e recomeça no outro dia. Era uma coisa que eu fazia. Se eu não tava me sentindo bem, sono, né? Se eu não tava me sentindo bem, eu ia para casa, assistia um jogo, comia alguma coisa que eu queria e no outro dia eu tentava voltar. Porque a gente vai ter aquele dia ruim durante 2 meses, não tem como. É uma pressão que os alunos ficam, é uma pressão que a gente mesmo coloca neles e é uma pressão que eles já têm, entendeu? Que é a pior, né? Que é a pior. É a pressão que cada um tem sobre si, eu acho que ela é mais forte. Sim. Agora, durante o seu 6º ano de cursinho, você teve uma rede de apoio talvez maior dentro do próprio cursinho. Você sente que ter pessoas do seu lado, estudando junto com você, compartilhando esse momento, te deixava mais inspirado, mais confiante, com mais vontade naqueles dias ruins? Sim, porque, Jô, eu acho que um dos erros que eu cometi em 2021 foi que eu era muito fechado. Até o Elbert fala isso. Fernando, tu era muito fechado na tua e era meio que até complicado conversar contigo. Como se eu fosse uma pessoa muito inacessível em 2021. E eu acho que isso acontecia mesmo. Porque... Você só queria estudar, você não eu queria só papo, não você queria só queria... nada. Tipo, só focava nos meus estudos e almoçava rápido, voltava para a sala de estudo. No final de semana, terminava o simulado, ia para casa, no máximo jogava um videogame. Como se eu não olhasse pessoa no final de semana nem nada. E aí, 2022, meio que isso vira a minha chave, porque eu comecei a fazer muita amizade. E aí, as amizades eram boas para mim também, porque eu não ficava mais sozinho. Isso era uma coisa boa, então não me dava tempo para pensar talvez besteira. E também, ao mesmo tempo, me tirava um pouco daquela vida de só ficar sentado na sala de estudo, pensando em estudo. Então, eu conseguia conversar outras coisas, eu conseguia... fazer outras coisas também. Você conseguia viver, né? Ter uma qualidade de vida maior. Essa é a verdade. Então, eu saía um pouquinho, só aquele 30 minutos para sair para lanchar já virava um momento bom daquele bom, dia. Muito ruim. Sim, porque você vai acabar só 30 minutinhos, né? Então, era muito curto. Sim. Tem uma frase, eu não tenho certeza se é do Graciliano Ramos, eu acho que é, né? Professores de literatura me corrijam, caso vocês saibam que ele fala assim, que a vida ela é um eterno aperta a frouxa. E assim, tem momentos que você vai ter que se dedicar muito, mas será que em vez de eu ter 30 minutinhos de almoço, eu ter 1 hora, conversar um pouquinho a mais, é ruim? Né? Até que ponto eu preciso estar o tempo todo fazendo? Será que a minha vida vai ser só isso, né? A gente também tem que saber colocar leveza em algumas coisas, né? Eu sempre digo que às vezes a gente complica muita coisa que poderia ser simples. Eu lembro que eu almoçava na época do cursinho no 6º ano já por volta de 11 horas, 11h30. Eu almoçava muito cedo, o pessoal até me zoava muito por isso. Mas eu lembro que eu almoçava sozinho. Mas quando foi já no 6º ano de 2022, eu comecei a fazer várias amizades. E aí a mesa começou a ficar mais cheia e a gente ficava conversando. Eu lembro que eu almoçava em 30 minutos, mas como eu comecei a fazer amizade com o pessoal, a gente começou a ficar mais tempo. Então 1 hora e meia, porque era um tempo bom para a gente ficar e voltar ali estudar por volta de 1h40, 2 horas da tarde. Era uma coisa que me fazia muito bem e me tirava um pouquinho assim do estudo. Até para te distrair, ou às vezes até comentar, né? Falar de estudo, mas falar de uma forma mais descontraída. Para tirar aquela energia negativa, assim, entendeu? De só ficar com a cabeça nos estudos direto. Não, e uma coisa que eu acho legal, assim, quando você tem pessoas ao seu lado que têm o mesmo objetivo que você, chega um momento que você percebe que às vezes elas também têm tantas dificuldades como você, né? E isso dá um insight muito legal de você pensar.
assim, cara, essas pessoas também têm dificuldades e elas também buscam superar, elas também têm dias ruins, elas também estão tentando correr atrás. Não sou só eu que estou sofrendo também, não sou só eu que estou passando por dificuldade. Não é que a grama do vizinho seja mais verde, é porque quando a gente olha a aparência de algo, a gente nunca vê o que está por trás. Agora, quando você conhece essa pessoa, você consegue entender, né, e ver aquilo que ela não aparenta no geral. Sim, então eu acho também, Jô, que esse negócio da gente achar sempre que a grama tá mais verde, que a grama mais verde é sempre a do vizinho, Vizinho. é um problema também porque, cara, a gente tem os nossos problemas, mas as pessoas também têm os seus problemas. E eu lembro que muita gente achava que eu era só aquele cara que estudava e não tinha problema nenhum. Sendo Era que a pleno. minha cabeça era, tipo, cheia de coisa que acabava me atrapalhando muito. E eu nunca era sempre aquele cara 10 de nota 10 sempre. Porque eu sempre tinha alguma coisa que me atrapalhava. Então a gente nunca pode achar que aquela pessoa que está ali do meu lado estudando, ela não tem problema, ela também tem. Mas isso vai depender também de como a pessoa enfrenta o seu problema. Perfeito. Se ela vai progredir, né? O que ela vai fazer com esse problema, se ela vai progredir, ou até mesmo usar como desculpa, né? Às vezes a gente prega algumas peças em nós mesmos, a gente acaba se sabotando muito. É, eu vou fazer um parêntese para o episódio bem interessante, é porque eu penso assim, às vezes a gente se inspira muito nas pessoas, né? E você tá junto com pessoas com o mesmo objetivo que você, também é uma forma muito boa de motivação. Aí eu trazendo um evento paralelo ao que a gente está falando, mas vocês vão entender um pouco a reflexão, porque a minha proposta aqui é mostrar para vocês que eu sou uma pessoa normal, Fernando é uma pessoa normal, cada um com a sua trajetória, cada um com a sua luta. Fernando precisou de 6 anos de cursinho, outra pessoa pode precisar de 3, outra de 4, outra de 2. Assim, tem coisas que são de cada um e a gente tem que saber entender a nossa vida e como evoluir com ela, né? Com o que está ao nosso caminho, quais são os nossos obstáculos, evoluir com ele sem pensar no outro. E sem ficar se questionando, às vezes, porque só comigo é assim. Isso, às vezes, pode ser uma interpretação não muito legal. O episódio que eu ia contar é que no sábado, dia 30, né, a gente foi na corrida da Track Field, né? E aí, na corrida, são 4 quilômetros ou 8. E aí, antes da corrida, eu tinha falado, né? Gente, geralmente eu tenho um pace de 7, né? 1 quilômetro meu é 7 minutos. A minha meta é fazer esses 4 quilômetros sub 30. Eu quero ver se eu consigo, né? Aí, meu marido estava com a gente, ele falou assim, meus 8 quilômetros eu vou fazer sub 45, a minha meta, ele estava treinando. Aí, Fernando me falou assim, na última corrida da Track Field eu fiz em 48. Aí eu falei assim, por que você não acompanha a Ivo? Que é meu marido dele. Você tá doida? Eu não vou acompanhar a Ivo, não. Ele vai fazer sub 45, eu não dou conta. Eu, Fernando, são 3 minutos. Ele jogou 3 minutos, é muita coisa. Eu, tá bom. Aí, né, o pessoal de 8 quilômetros saía primeiro, de 4 depois. Quando eu estava iniciando a corrida, eles estavam chegando. Cara, você nem sabe disso. A hora que eu vi vocês, me deu um gás. Falei assim, cara, eles fizeram 43, até Fernando, que nem acreditava, fez. Eu vou dar meu nome aqui, eu vou dar o gás. Gente, eu comecei a acelerar. Aí, assim, meu corpo começava a doer, eu falava assim, eu vou só passar a próxima pessoa. Eu vou passar a próxima pessoa. Começou a virar um jogo para mim, vou passar o próximo, vou passar o próximo, vou passar o próximo. Cara, eu consegui fazer em 25 minutos e 50 segundos. Então, assim, para mim, assim, foi meu recorde. Eu nunca tinha feito algo assim, né? E eu peguei inspiração de pessoas que estavam comigo. Então, isso é muito massa. Acho que eu nem tinha te falado isso. Isso daí vai esbarrar no que a gente estava falando, de que a gente precisa ter pessoas que incentivem a gente do lado da gente. Porque, por exemplo, eu não acreditava que eu ia fazer os 8 quilômetros de sábado sub 45. Até porque eu não achava que eu não ia conseguir acompanhar a Ivy. Eu tava correndo com o Ivo e Pedro, então eu falei, cara, eu não vou conseguir acompanhar eles. Na hora que eles quiserem, eles vão embora e eu fico. E aí, realmente aconteceu isso em uma hora da corrida. Só que Ivo ficou numa distância que ainda dava para alcançar. E aí, no finalzinho, a gente deu o gás e praticamente chegou todo mundo junto. Então, a gente precisa se cercar também. Isso é pra vida. Não é só na vida de cursinho. A gente tem que tirar que a nossa vida só representa o cursinho. Não. A nossa vida vai representar o cursinho, vai representar a faculdade, vai representar nossa vida de trabalho, nossa família, tudo. Então, a gente precisa se cercar de pessoas que incentivem a gente. A gente precisa tirar daquele convívio pessoas que estão ali só para desmerecer o que a gente faz e que não apoiam a gente. Então, Ivo e Pedro foram essas duas pessoas.
porque foi eles que me incentivaram a fazer sub 45. Porque eu poderia muito bem ter olhado para o relógio e falado, não, já está sub 48. Eu vou aqui diminuir meu passo e vou fazer 47 minutos. Eu já teria batido a minha meta. Mas eles me incentivaram a fazer em sub 45. Então, acho que se eles não tivessem lá, eu acho que eu nem teria feito isso Ou que eu seja, fiz. foi muito bom. Gente, como vocês estão vendo, né? A gente se cerca de boas pessoas e a gente vai superando. Para a gente encerrar, né? Primeiramente, eu gostaria de lembrar, nosso intuito aqui é ouvir mesmo histórias, né? Para que a gente possa refletir e levar isso para a nossa vida, né? Com grande propósito e buscar uma grande evolução. Para a gente encerrar, né, eu vou só pedir para o Fernando falar um conselho que você daria para um aluno nesta época do ano, né, próximo do Enem que nós estamos, e lembrá-los né, de dar um feedback, de curtir, compartilhar, manda para aquele amigo que você vê assim, cara, ele está precisando de um insight, eu acho que isso vai fazer muito bem para ele. Então, deixa aqui comentário, curte, compartilha, né? Desde já eu agradeço vocês, né, por estarem aqui vendo nosso podcast. Tá, muito obrigado. E agora eu vou passar a palavra para o Fernando dar um conselho para vocês e para ele também poder se despedir e dar uma palavrinha final. Então, pessoal, eu acho que a minha vida em relação ao cursinho o conselho seria não desistir. Mas eu não queria falar isso agora, até porque a gente está em setembro ainda. A gente vai caminhar ainda aí 2 meses para o Enem. Mas o meu conselho é, enfrente os seus problemas. Enfrente as suas dificuldades a cada dia. Ah, eu preciso subir minha nota em matemática. Enfrente esse problema. Vá na mentoria, veja o que você pode fazer, vai na monitoria, converse com aquele monitor de matemática para ver o que ele fez. Vá fazer os simulados, enfrente os simulados. Não é porque você é ruim de segundo dia que você tem que ter vergonha e não fazer a prova. Então, acho que para você conseguir passar, você tem que enfrentar aquela dificuldade e aquele problema. E não se retrair e achar que esse problema vai passar de outra forma. Então, o meu conselho é esse. Desejo para vocês boa revisão e contem comigo. Curtam, compartilhem e comentem o vídeo. E, gente, ó, a frase de coach do dia, tá? É uma brincadeira, a frase de coach. Enfrente seus problemas, real. Não fuja deles, porque se você fugir, ele vai continuar. Não adianta, né? Assim, não tem tempo que resolva um problema que não é enfrentado. Certo, gente? Então, vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e muito obrigada por assistirem. Tchau, tchau.